primeiramente vamos conversar com ele, né? Que já tá aqui no estúdio, o pessoal tá achando que ele não tava aqui não. É que a gente tava falando que o padre tava chegando, ele tava aqui, a gente tava só organizando para começar. Bom dia, padre. Bom dia Osmar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capivari, pessoal da Badiana Velha. Também queria dar um bom dia ao Compidec e agradecer também ao espaço que foi dado para nós aqui na Rádio Capivari e a Badiana. Bem, olha, então tá certo. Vamos continuar aqui a nossa entrevista então agora com o padre Giovanni. Foi interessante, né, padre? Acabou a energia agora aqui no nosso programa, mas já voltou. Padre, um prazer imenso estar recebendo o senhor aqui no nosso programa em Abadiânia mais uma vez. Pois é, Osmar, estamos aqui para falar um pouco da minha trajetória vocacional, especialmente nesse período que celebramos 25 anos de sacerdote e especificamente porque celebrei meus 25 anos bodas de prata em Abadiana Velha, justamente onde comecei os meus trabalhos aqui na Paróquia São Pedro de São Paulo, em Abadiânia. E gostaria de agradecer também a presença do povo de Abadiânia, inclusive alguém perguntando por que não celebrei aqui na Paróquia São Pedro de São Paulo, porque na realidade eu comecei os meus trabalhos aqui em Abadiânia, mas devido ao carinho que a gente tem por Nossa Senhora, então escolhi Nossa Senhora da Abadia, devido a este carinho que todos nós temos por Nossa Senhora. E foi muito bom, porque estava a presença de dois bispos, o nosso bispo emérito Dom Pestana, de saudosa memória, que depois de um mês ele faleceu. E foi assim um momento muito forte para nós. E eu gostaria também de aproveitar o espaço para agradecer as pessoas que participaram, especialmente da pessoa do Rezende e da Penha, e também do Miguel e da Ione, que com outros amigos e amigas que organizaram a festa com o pessoal de Abadiana Velha e também de Abadiânia, e ficou a cargo do Miguel e da Ione, que esteve hoje com eles. Organizaram um almoço assim, muito gostoso. E também o pessoal, os filhos do seu Jaime Toledo, Dona Irani, saudosa memória, que cantaram, brilhantando assim a nossa missa de 25 anos, 8 de dezembro do ano passado. Muito bem, padre. Então o senhor está nas bodas de prata, padre. Pois é, Osmar. 25 anos de sacerdócio. 25 anos de sacerdote. Tá certo. Padre, é uma pergunta que a gente tá. Como é que nasceu aí a sua vocação? Como é que foi aí, né? Como é que nasceu a sua vocação? Né? Porque afinal de contas são 25 anos, já é bodas de prata. Sim, Osmar. Eu estive no Nordeste agora e esta pergunta foi feita também por um pessoal lá de uma rádio que eu fui entrevistado no Nordeste, especificamente na Diocese de Garanhuns. Foi mais ou menos no ano, na época de 70 que nasceu a minha vocação. Nós estávamos vivendo a época do Concílio Vaticano II. Eu era mais ou menos um garoto, precisamente tinha mais ou menos uns 12 a 13 anos. E naquela época era uma escassez muito grande de sacerdote. E eu ia na missa com meus pais, tinha mais ou menos uns 8 anos, 7 a 8 anos. E a gente ia na missa e não tinha sacerdote. A gente ia na missa, queria receber a comunhão, queria participar da Santa Missa e não tinha sacerdote. A escassez de padre era muito grande. E na minha paróquia a gente ficava só com o terço à noite, ou se não com a celebração da palavra. Os diáconos vinham de Garanhuns, e às vezes nem a comunhão tinha, por causa que eles não podiam celebrar a Santa Missa. Os diáconos os seminaristas estudavam no Recife, os seminaristas de Garanhuns, e quando vinha era padre de Garanhuns, estrangeiros, ora holandês,
e a gente não entendia quase nada o que eles falavam. Então nasceu assim aquele desejo de ser padre, devido à escassez e a falta de entendimento nosso. E eu pensava assim, bom, eu vou ser padre para falar de uma maneira clara e para substituir, né, a escassez de sacerdote. E mais ou menos com 12 ou 13 anos, o meu irmão mais velho levou para Garanhuns para procurar o seminário. E chegamos lá em Garanhuns, o seminário estava fechado, porque não tinha nem bispo. O nosso bispo era o Dom Milton, e nessa época tinha sido transferido para Manaus, para ser arcebispo de Manaus. Eu voltei para casa, meu pai já tinha falecido, muito triste. Aí depois, outra vez voltamos para Garanhuns, e lá tinha um senhor que tinha sido religioso, tinha sido franciscano, e disse assim, olha, o bispo de Manaus foi salesiano e falou para nós, olha, o bispo deixou aqui endereço de um seminário, um seminário na Bahia, e lá tem uns padres que foram salesianos, e lá tem um seminário na Bahia, de uns padres que foram salesianos. Se você quiser ir, e eu mesmo garoto, me interessei, não é? Voltei para casa, mas nesta época fazia a 6ª série. Naquela época também era muito difícil os estudos, porque o Estado só fornecia os estudos até o 4º ano. A gente era de família humilde, meu pai já tinha falecido, meu pai faleceu, tinha aproximadamente uns 6 a 7 anos. Meu irmão trabalhava no Recife, outro irmão trabalhava no Recife, eu estava com minha mãe, uma irmã e outro irmão, nós éramos 5. E assim começou a minha trajetória. Meu irmão voltou, tinha um padre lá na Diocese de Garanhuns e levou até a Bahia. Eu fiquei um tempo na Bahia, depois na Bahia eu conheci um seminarista que hoje está aqui em Anápolis, chama-se Padre Luiz Lima, faz trabalha lá no Recanto do Sol. Ele era seminarista. Eu concluí os estudos, fiz o magistério na Bahia, me transferiram para o Rio de Janeiro. Eu fiquei mais ou menos 3 meses no Rio de Janeiro. O ambiente lá eu não gostei, porque não tinha assim um ambiente, não era um ambiente religioso, era uma república de estudantes. Voltei para casa para ficar com minha mãe, que teve uma crise vocacional. E naquela época eu escrevi uma carta para Luiz, que na época era seminarista, e trouxe eu para Anápolis. E em Anápolis eu concluí os estudos eclesiásticos, filosofia e teologia, e quando eu ordenei, vim para Badiane, assim, mais ou menos rapidamente, a minha trajetória de aluno e de seminarista. Aí, quando eu me ordenei, voltei para o Nordeste, celebrei a minha primeira missa, desse para Dom Pestana, para não sair de Anápolis, porque nesse período eclesiástico, e aquele período que a gente vivia, era um período bem diferente de hoje. Disse para Dom Pestana, na época, Dom Pestana, o senhor não me tire de Anápolis, eu quero ficar aqui em Anápolis. No caso, o senhor não iria retornar mais para a sua diocese? Não, porque na realidade eu perdi todo o contato, né, com a diocese de origem, porque na realidade quando eu fui morar na Bahia, já perdi todo o contato com o Nordeste, entendeu? Aí fui, como eu te falei, voltei para o Rio. No Rio de Janeiro não gostei, falei para o superior que aquele ambiente que era quase uma república de estudantes, e não um ambiente eclesiástico. Voltei para a casa dos meus pais, ou melhor, porque minha mãe já estava morando em São Paulo, tinha deixado o Nordeste, e voltei para viver para trabalhar em São Paulo com meus irmãos, que já tinha desistido praticamente. Escrevi uma carta para o Padre Luiz, dizendo a minha situação. Padre Luiz, que na época era seminarista, me trouxe para Anápolis,
Aí eu perdi o contato com a Bahia, porque me desliguei da Bahia, já tinha me desligado do Nordeste, e vim para Anápolis, pronto, comecei uma nova vida em Anápolis. E terminando os estudos eclesiásticos em Anápolis, e disse para Dom Pestana, já como padre, né? Diz assim, voltei para o Nordeste para celebrar a primeira missa e rever os amigos e alguns parentes que tinha lá ainda, tios. E quando voltei para o Nordeste, como eu falei, disse para Dom Pestana, quero ficar trabalhando em Anápolis. E quando cheguei do Nordeste para Anápolis, já encontrei uma provisão de padre para trabalhar em Abadiânia. Ah, então aí foi aí que o senhor veio para Abadiânia. Aí que vim para Abadiânia. Tá certo. Então, toda essa foi a trajetória vocacional. Essa foi a trajetória vocacional, né? E quando quando me ordenei, tinha esse pensamento de trabalhar com as crianças, com o jovem e com os pobres, que eu falei no dia da missa em Abadiânia Velha, nas boldas. Com as crianças, com o jovem e com os abandonados, né, os pobres. E foi essa minha trajetória até hoje, né? Tá certo. E você pode ligar a partir de agora no 3343-1006 e deixar agora a sua pergunta para o padre também. Pode mandar mensagem. Quem participar do programa, tá certo? A pergunta, né, padre, hoje, quem foi que trouxe a imagem de Nossa Senhora da Abadia, essa devoção Nossa Senhora da Abadia para a Abadiânia Velha? Se você souber, liga aqui no programa 3343-1006, que hoje tem 2 Bíblias da Ave Maria para sortear para quem participar hoje aqui no programa, tá certo? Então ligue e participe. Tem perguntas aí pro padre? Tem algumas perguntas escritas aqui? Vamos passar aqui, então já vou fazer essas perguntas pro padre. Você pode ligar, pode ligar aqui e participar, tá certo? Estamos aqui, olha, eu estava assistindo um debate, padre, é um pouco fora, mas se o senhor quiser, fora um pouquinho da nossa trajetória, mas olha, estava assistindo um debate de um vidente e um pastor, dizendo que o mundo vai acabar na virada de 2012. Foi a Elza quem mandou, padre. Bom, nós podemos, Elza, bom dia, Elza, bom dia também, aqui também tem um bom dia para o João Galinha, né? João Galinha, ouvi, tá exemplo lá. Amigo nosso, bom dia, João Galinha, bom dia, Elza. E Elza, essa questão do fim do mundo, da escatologia, é uma questão muito antiga. Está lá no Evangelho, os apóstolos certa vez estavam preocupados com o fim do mundo, quando é que vai ser, e Nosso Senhor disse assim para ele, olha, não se preocupa com essas coisas. E outra vez Nosso Senhor falou assim, olha, ninguém sabe, a gente deve se preocupar com essas coisas do fim do mundo, no início já no início do cristianismo, havia também essa preocupação. Acho que a gente deve se preocupar com o fim do mundo, a gente tem que se preocupar com viver bem o momento presente, certo? Se eu vivo o momento presente, você é um bom cristão, um bom católico, você procurar viver bem o dia de hoje, certo? Você procurar viver bem o Evangelho, você amar o seu próximo, você perdoar o seu próximo, você ajudar o outro, ser irmão um do outro. Eu não me preocupo com o fim do mundo. E Cristo não deixou escrito, deixou alguns sinais. Então, desde a época de Jesus já estavam preocupados com o sinais, por exemplo, terremoto sempre existiu, guerra sempre existiu, tempestade, essas coisas sempre existiu. Quando eu era criança, o pessoal dizia o mundo 2000, já quando eu era criança, já vi falar, desde o início, que se fala de fim de mundo. Então, não me preocupar com o fim do mundo, né? E dentro da Igreja Católica também tem gente que fica preocupado com o fim do mundo. Em todas as religiões se preocupa com o fim do mundo. Eu não me preocupo com o fim do mundo, eu me preocupo em viver bem. Amanhã é outro dia. O mundo pode acabar hoje, mas não sei. Onde é que está na Bíblia? Não existe. Cristo não falou. Cristo disse para amar uns aos outros. Então, da maneira que eu amo uns aos outros, pronto, não me preocupo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não está na Bíblia especificamente, é hoje, amanhã. Aliás, Cristo disse, olha, não dê credibilidade a quem disse que é amanhã, que é hoje. Muitas religiões até marcaram, né? Vai ser amanhã e o mundo continua vivendo.